Renan, queria passar um pouco por aquilo que os críticos do MBL consideram escândalos envolvendo o MBL. Aliás, vi nesses dias que na rede social X, o senhor compartilhou prints de postagens antigas do Nicolas Ferreira celebrando uma operação que atingiu o MBL. Você poderia também lembrar aqui e trazer qual foi a sua alegação e em que resultou esse processo. Teve o caso do Arthur Duval, com o áudio lá na Ucrânia, que gerou a cassação dele na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E teve o caso do Cristiano Beraldo, certo? Que é da refit da refinaria ali às margens da Avenida Brasil, na zona norte do Rio de Janeiro, um escândalo de sonegação fiscal, e ele acabou se desligando do grupo. Quais são as suas explicações em relação a esses episódios que geram tantas controvérsias e críticas e ataques de rivais e tal nas redes sociais? E qual é, vamos dizer assim, um limite seu, do Partido Missão, em relação a algum tipo de episódio desgastante? Porque no caso do Arthur Duval, o senhor o defendeu, ficou do lado dele e se posicionou contra a cassação, etc. No caso do Beraldo, houve esse desligamento, não sei se estou me lembrando bem, ele se afastou. Isso que eu ia lembrar, que o Kim Kataguiri disse que ele próprio tomou a iniciativa, etc. Então, qual é esse limite? Eu digo isso porque muitas vezes a gente vê as pessoas insatisfeitas com políticos tradicionais que, diante mesmo de provas, mesmo de condenação, mesmo de prisão, eles mantêm, vamos dizer assim, um apoio incondicional aos integrantes dos seus grupos, principalmente quando são lideranças. Então, queria que o senhor abordasse isso tudo para esclarecer. A beleza de trabalhar assim se fez perguntas objetivas, eu vou tentar responder de tudo da maneira mais objetiva sobre todos essas polêmicas ou controvérsias. Do Arthur Duval foi um áudio privado que ele fez, muito do ruim à época, mas foi um áudio privado, ele não estava em cometimento de crime, ele não estava falando que o Arthur foi fazer turismo sexual, então não fez nada, eu estava presente com ele, todas as alegações que fizeram contra o Arthur foram derrubadas na justiça, ele apenas perdeu o mandato porque, sejamos sinceros, o Arthur era um deputado que cobrava muito, ele fiscalizava muito e aquilo foi utilizado como uma alavanca para punir ele. Tanto que havia um deputado que apalpou os peitos de uma outra deputada e ele era do Centrão, ele basicamente foi perdoado, inclusive pela deputada que ele apalpou os seios, mostrando que a questão do Arthur é uma questão meramente política, conjuntural. E vamos ser honestos, para um cara que cobrava tanto, ele não podia dar esse mole. Essa é a real. Para mim, a minha maior crítica ao meu amigo Arthur é o fato dele ter se colocado numa situação que prejudicou a ele, a carreira dele, os eleitores dele e o grupo político dele. É como se o senhor considerasse um erro, mas não um crime. É um erro, não um crime. E é um erro especialmente interno, porque se a gente entrar no foro íntimo das pessoas, que as pessoas conversam nos seus grupos de WhatsApp, grupos familiares, o que um casal conversa e fala numa relação, muitas atrocidades vão surgir. Agora, não posso confundir isto com uma atividade. E quando falo atrocidades estou falando no sentido figurado. As pessoas falam na intimidade de suas besteiras. Um grupo de futebol, um torcedor de futebol, o que ele não grita, o que ele não fala. Então, há uma questão do moralismo que eu acho que é muito exacerbada nesse caso, mas ele deu mole. A real ele deu mole e a gente se prejudicou com aquilo, mas eu não abandono ele como soldado. Acho que há um limite. O que é um soldado a ser abandonado? É o caso, por exemplo, do Sandro Filho. Nós elegemos um vereador em Salvador. Esse vereador foi muito bem votado, teve 11 mil votos, numa cidade como Salvador, sendo um jovem de direita com 19 anos que não trabalhou com compra de votos. Foi um fenômeno. Um estado governado pelo PT. Governado pelo PT, um lugar muito difícil. O Sandro Filho começou a apresentar padrões muito estranhos nos consumos dele. Ele se mudou pro bairro mais caro lá de Salvador, começou a aparecer com uma Mercedes, descobrimos que a mulher dele virou sócia de um sujeito conhecido como o Agiota, lá na Câmara de Salvador. Aí eu falei, Sandro, abre tua conta, pessoal, deixa eu ver. E ele mostrou um padrão de consumo que não tinha nada a ver com os recebíveis dele de vereador. Eu falei, Sandro, eu nem sei o que vai ser feito, você vai precisar ser investigado, você tá fora. E a gente expulsou ele publicamente logo em seguida. Então, aqui é um exemplo de conduta diante de um problema concreto, material, real. O ataque que você mencionou que o Nicolas havia feito em 2020, nós sofremos uma operação policial oriunda de um promotor abertamente bolsonarista, que utilizou uma thread feita por perfis falsos ligados ao famoso Felipe G. Martins, bolsonarista. Essa operação aconteceu no ano de 2020 e basicamente era claramente uma operação de pescaria probatória. Prenderam 2 pessoas que não tinham nem relação com a tese ali que eles defendiam e fizeram uma busca e apreensão no escritório do MBL, imaginando que iam encontrar os maiores absurdos. Não encontraram nada, acharam um estilingue de madeira, acharam besteiras, porque é um escritório normal, como aqui é um escritório simples. E por sermos pessoas honestas, nada houve. Eles divulgaram, só pra você ver o tamanho da maldade,
Eles pegaram 2 anos, ficaram vasculhando os dados da minha família, de parentes e pessoas próximas, e isso fica em segredo de justiça. Eles divulgaram tudo. Assim, milhares e milhares de páginas de quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal, foram divulgados por esse promotor sem necessidade no âmbito da investigação. Ou seja, era pescaria probatória e tentativa de intimidação, tocada por esse promotor bolsonarista, que curiosamente, num dia antes da operação, a Carla Zambelli estava cantando que haveria operação em coletiva de imprensa, dizendo, a Polícia Civil vai aprontar amanhã tem algo grande vindo aí. E aconteceu no dia seguinte a operação, e o Alan dos Santos, curiosamente, no mesmo momento, ao vivo, ele não costumava entrar na mesma hora ao vivo, comemorando e fazendo festa. Então eu acho isso muito pesado, porque os bolsonaristas reclamam da mão pesada do Estado para perseguir, e houve agora, por parte do Alexandre de Moraes, algumas violações, sim. Dito isso, se eles pudessem ter o poder para fazer a mesma coisa, fariam, como fizeram conosco. E eu acho isso muito pesado. Inclusive, agora, recentemente, o próprio Paulo Figueiredo, que é um bolsonarista, um aliado direto da família, reconheceu que houve perseguição e falou, é do jogo político. Eu não acho que deva ser do jogo político, não precisa ser do jogo político. Muito pelo contrário, se você é um criminoso, o Estado tem que ser capaz de ir atrás de você e de puni-lo. Agora, se você não é, o Estado não pode perseguir você, senão você não tem mais Estado democrático de direito. Aí a gente tem apenas facções em disputa. O terceiro caso levantado, o caso do Beraldo. O Beraldo, ele é um profissional conhecido na área dele, já trabalhou na área de óleo e gás, e é um cara que trabalhava com assessoria para empresários brasileiros fora do Brasil. A gente conheceu ele em 2021, creio eu. Eu conheci ele antes, mas em 2021 a gente conversou mais. Ele se junta, é candidato conosco. Depois ele começa a trabalhar na Jovem Pan, vai trabalhar nos Estados Unidos, e é um trabalho normal. A empresa que ele trabalhava, ou a relação que existe entre a empresa dos Estados Unidos e a empresa no Brasil, nós nunca vamos fazer uma checagem disso, e tampouco eu acho que o Beraldo participou de qualquer coisa que envolva sonegação. Agora, ele foi uma pessoa tão correta nesse caso, que ele falou, não, eu não vou dar a vocês nem, vamos dizer, o desconforto de ter que participar dessas situações. Eu vou fazer a minha defesa, tranquilamente, e vocês tocam a vida de vocês. Que eu acho que é uma postura correta para alguém que tá sendo alvo disso. Eu nem sei se ele é alvo de maneira formal de uma investigação, ele foi arrolado ali porque tem uma empresa que está sendo alvo de uma investigação. E aí ele foi tocar a defesa dele, eu achei isso digno, porque ele não exigiu da nossa parte, que é o que acontece com os grandes grupos políticos, faça uma defesa restrita disso. Não. Ele tá seguro da questão dele, e de tão seguro que ele tá, que ele, não, vou tocar e tô bem tranquilo. Não é uma prática comum. Eu acho que a gente adotar essa prática de ser excepcional no enfrentamento dos problemas, que problemas sempre existirão, porque nós somos seres humanos, e seres humanos são falhos, erros acontecem como o do Arthur, é justamente o que nos define. Posso colocar mais problema aqui? O botão que você não rolou, mas eu vou falar. Tem um vídeo, que eu falo do Arthur. Tem um vídeo meu lá com uma piada feita com uma amiga minha, que é a Bárbara, que é um vídeo que vai ser utilizado contra mim na campanha. Que eu faço uma piada lá que termina assim, se o bar for ruim, não sei o que, a Bárbara será estuprada. E aí estão usando, olha, o Renan tá encampando o discurso de estupro. Estou fazendo já uma outra coisa, que eu estou abordando mais problemas do que, inclusive, havia na pergunta, mas é pra deixar claro, olha só, eu fui moleque com o próprio grupo ao não entender que aquela piada em que eu tava simulando que eu era um... A gente tava todo mundo bêbado na rua, numa festa privada, falando que a gente ia botar fogo nas coisas, simulando que eu era um bárbaro. Era uma brincadeira, uma encenação. A própria Bárbara, minha amiga, participava. Eu fui responsável em fazer aquela brincadeira naquele contexto, entendendo que isso poderia ser utilizado contra o nosso grupo depois, como será utilizado nas campanhas do Flávio e do Lula contra mim. E é só que eu sou um ser humano falho e imperfeito. O que eu tenho que ter é a dignidade de vir a público falar, errei aqui, fui moleque aqui, fui perdoado pela Bárbara pela piada. E é assim que a gente tem que ser. O que eu não posso é fugir dos questionamentos e entender que há limites para certos erros. Se eu, por exemplo, tivesse cometido um erro capital, eu tenho certeza que eu seria expulso do MBL pelo Kim. E mesma coisa, se o Kim um dia aparecer, Renan, desviei uma emenda. Eu falei, adoro você, meu japonês, mas não vai rolar. Eu acho que esse tem que ser o nosso padrão. Diogo da Luz. Eu queria também ouvir sobre essa questão que você trouxe de soldado abandonado, não se abandona. Michele e Nicolas Ferreira são soldados abandonados? São traidores? Ou é o Flávio que trai muitos dos seus apoiadores ao não contar os seus tropeços durante a vida? Eu acho que o que há uma natural disputa por poder a partir do momento que o Jair Bolsonaro já é visto como rei morto. Esse famoso ditado, rei morto, rei posto. O Jair Bolsonaro é visto por eles como rei morto. E aí é uma briga sucessória. Os irmãos Eduardo, Flávio, que nem se gostam tanto, se juntaram para tentar manter a liderança do processo. A esposa do Jair criou um bloco junto com uma parte do universo evangélico, o pentecostal, para tomar. O Nicolas faz um caminho próprio, inclusive tentando levar isso para o Partido Novo. Então meio que todo mundo ali, você tem um Game of Thrones.
né? Quem assistiu a série sabe disso. São brigas palacianas para ocupar o trono. Tem ninguém bonzinho ali. Todo mundo tá com seu interesse eleitoral específico. A Michelle em 30, o Nicolas em 34. Então cada um está com uma determinada velocidade, uma determinada intensidade. E no caso, todos querem eliminar o elo mais fraco, que hoje são os filhos. Estão envolvidos em escândalos de corrupção e estão eleitoralmente fracos. Então é uma guerra. Uma guerra apenas. E é uma guerra não com compromisso patriótico Brasil. Não há interesse nacional em nada que eles estão fazendo. É apenas tentar manter a liderança sobre esse grupo chamado bolsonarismo. Ideias de valor merecem ser compartilhadas. Deixe seu like e inscreva-se para fazer parte deste espaço e registre sua opinião nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.